Jesus já pagou. Sim, tudo que sou devo ao meu Senhor. Na cruz meus pecados pagou. Tudo na cruz Jesus já pagou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos falar a toda gente do poder do Evangelho de Cristo. Se Deus lhe confiou a música, como estes irmãos, assim como eles cantaram, vou cantar do seu amor, é o que você deve dizer também. Fale de Cristo a toda a gente. Há uma parábola do Senhor Jesus, porque nós estamos todo domingo à noite expondo uma parábola de Jesus que nos chama a essa responsabilidade, a fidelidade do servo bom, do servo de Deus, na administração daquilo que o Senhor confiou. Queiram, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 25. Nós leremos os versículos 14 a 30. Vamos ler em pé, depois os irmãos poderão sentar. Mateus, o Evangelho, capítulo 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Pode assim. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus e, por favor, irmãos, comparem aquilo que será dito com aquilo que está escrito, com aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra, nessa parábola tão valiosa, que está cercada por um alerta. Antes e depois dessa parábola, Jesus diz que breve virá.
chegará um tempo em que os crentes, ou porque serão encontrados por ele na sua vinda, ou porque morrerão e com ele estarão antes da sua vinda, terão que prestar contas daquilo que fizeram com tudo que o Senhor lhes confiou. Isso é muito sério, irmãos. Essa não é uma questão marginal na palavra de Deus. Pelo contrário, é uma questão sobejamente encontrada na palavra. Olha o texto anterior, uma parábola que vamos estudar daqui a alguns domingos, a parábola das 10 virgens, quando no verso 13, Mateus 25, 13, o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O dia e a hora em que o Senhor virá e nos perguntará o que fizemos com tudo aquilo que dele recebemos. Vejam agora o texto imediatamente posterior, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo apresenta a parábola que lemos, a parábola dos talentos, em meio a um contexto muito sério. Pessoas interessadas em questiúnculas teológicas naqueles dias, em discussões pequenas, em causas perdidas, enquanto o Senhor, com as suas palavras, cheio de graça e misericórdia, os sacode e diz: acordem, vocês não se apercebem para as coisas que realmente importam para o Senhor, que é o dono de todas as coisas? Vocês não estão percebendo que Deus, em sua graça, compartilhou com vocês um grande benefício, qual seja cooperarem para que o reino dele cresça, avance. Mas vocês não compreendem que Deus, que nada faz sem propósitos, enquanto dá a vocês o privilégio de semearem, de trabalharem, de proclamarem a sua palavra, o tempo todo assim o faz, esperando que vocês façam com fidelidade o trabalho de vocês. E chegará o dia em que ele perguntará acerca daquilo que vocês fizeram. Vejam no versículo 14, irmãos, quando o Senhor diz que um certo homem, e aqui na parábola, essa personagem, o homem, é sem dúvida um retrato do Deus Criador, do Deus eterno, do nosso Deus. Esse homem ausentou-se da sua terra e, enquanto estaria ausente, deixaria sob os cuidados dos seus servos os seus bens. E vejam no versículo 19, quando é dito que ele, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Antes de viajar, ele procurou sondar a capacidade de cada servo seu. E em conformidade com a capacidade de cada um, conforme as forças de cada um, ele entregou responsabilidades. Isso nos lembra, irmãos, que Deus não nos dá algo que esteja além das nossas forças para fazermos. Talvez haja crentes sentados num desses bancos dizendo: porque Deus não me permite cantar. O ministério da música é realmente lindo. Muitas pessoas desejam cantar, mas talvez Deus, soberanamente, e eu não sei explicar como Deus faz essa divisão, mas eu sei que Ele faz, está te chamando para uma outra área de trabalho, para exercer um outro ministério igualmente importante. O Senhor sonda os nossos corações, que Ele tem em suas mãos, e sabe, irmãos, qual responsabilidade deve dar a cada um de nós. Não faz muito tempo, um querido irmão, membro dessa igreja, muito espirituoso, ele costuma arrancar risadas de quem está perto dele, disse para mim: pastor, eu oro para que o pastor continue pastoreando, porque se o pastor não aceitar a ordem de Deus e ela cair sobre mim, eu não sei o que é que eu vou fazer. É difícil demais ser pastor, eu não me imagino sendo pastor.
E eu disse para ele: é difícil também, mas se o irmão quer saber, não me peça para fazer outra coisa da vida. Deus me chamou para isso. De fato, irmãos, quando queremos fazer algo que não é aquilo que Deus tem para nós, isso se torna um fardo, e um fardo pesado. Imagine os irmãos se o Rogério resolver de uma hora para outra me convidar para solar. Primeiro que eu vou pedir para ele me escalar no culto da segunda-feira, às 5 da manhã. Ou seja, não tem ninguém aqui segunda-feira, às 5 da manhã. Se houver essa ideia, Rogério, então me escala no culto de segunda-feira, às 5 da manhã. Irmãos, Deus conhece cada um dos seus filhos. Deus conhece você profundamente. Conhece você mais do que você se conhece. Eu conheci um missionário, pastor Cândido, missionário na Chapada Diamantina, na Bahia. Aquele irmão, um irmão simples, membro de uma igreja, estudou teologia e colocou diante do Senhor o desejo dele de cooperar com a obra. E ele concluiu o curso teológico e voltou para a sua barbearia. Até que um dia um missionário, reitor do seminário, pastor Neil McSchultz, foi até a cidade dele, parou em frente à barbearia dele e disse: irmão Cândido, eu venho aqui em nome do Senhor te convocar para o trabalho missionário. E ele disse: pastor Schultz, será que Deus tem o chamado missionário para um crente que é barbeiro, que entende de cortar cabelo, de fazer barba? E o pastor Schultz então disse: olha, eu tenho observado a sua vida, tenho visto o seu zelo, o seu amor pelo Senhor, e existe um campo missionário a ser iniciado, e Deus tem, de algum modo, me incomodado a pensar no seu nome. E o pastor Cândido conta, irmãos, que ele vinha orando há algum tempo, e dizendo ao Senhor que não moveria nada naquele cenário para que ele fosse convocado para o trabalho missionário. Que ele oraria, e se Deus o estava convocando, que ele aceitaria, mas que Deus o convocasse de modo claro. Irmãos, esse homem de Deus está há quase 30 anos realizando um trabalho extraordinário em algumas cidades. Eu lembro de pelo menos 2, Andaraí e Mucugê. Edificou uma igreja forte no temor do Senhor, que iniciou outras igrejas. A igreja, que era um campo missionário, tornou-se mãe de outros campos missionários. Deus tinha para o pastor Cândido aquele chamado, e ele o sustentou. Deus tem para você um trabalho valiosíssimo a ser feito por você. Se você se negar a fazer, certamente ele passará essa grande bênção, esse grande privilégio para outro servo dele. Mas você não poderá desfrutar do prazer que é obedecer à ordem do Senhor. Mas a minha ênfase é que Deus sabe a quem deve dar 5 talentos para serem administrados. Deus sabe que algumas pessoas podem sim receber 5 talentos e administrá-los muito bem. Deus dá a outros 2 talentos e a outros não porque os valorize menos, mas porque os conhece mais do que eles mesmos, concede um talento. O talento aqui corresponde, irmãos, à oportunidade que Deus nos dá de usar a capacidade que vem dele. A sua vida nas mãos de Deus pode impactar positivamente muitas outras vidas. O seu corpo, sim, o seu corpo sendo administrado para a glória de Deus, pode servir à expansão do Evangelho e alcançar muitas vidas. O seu tempo, o tão precioso tempo. Há pessoas que gostariam de ter um pouco mais de tempo no leito de hospital e não tem. Deus tem dado a você intelecto, a capacidade de pensar, elaborar, planejar, construir planos. Isso é bênção que vem do Senhor, irmãos. Como é bom poder elaborar bons planos e sonhar com a concretização destes. Deus tem dado a você recursos financeiros. Certamente, recursos financeiros nas mãos dos cristãos são também dádivas do Senhor para que o reino do Senhor avance. Deus tem concedido à família,
A família, irmãos, é um grande recurso que Deus põe em nossas mãos. Deus nos tem dado profissão. Quantos profissionais excelentes aqui nesse auditório. Profissionais cristãos que com o seu trabalho desejam glorificar a Deus. Deus nos tem dado aquilo que a palavra chama de dons. Dons espirituais. Capacidades sobrenaturais do Espírito de Deus aos crentes. O talento da parábola, e vocês podem notar que os talentos são citados muito a partir do verso 15, correspondem cada talento a 20 anos de salário para os dias de Jesus, ou 100 moedas de ouro. Então, um talento era uma quantia significativa de ouro, 100 moedas de ouro. Há alguns comentaristas que vão dizer que era possível também haver talentos em moedas de prata, porque havia culturas em que a prata era até mais valorizada do que o ouro. Mas, do modo geral, há uma concordância que Jesus está falando de uma quantia como essa, que poderia pagar 20 anos de diárias de um trabalhador comum. Naqueles dias, então, havendo a possibilidade de receber com juros a aplicação desses valores, no mínimo alguém poderia aplicar esses valores. Um judeu não poderia emprestar juros a um outro judeu, mas havia licença para que um judeu emprestasse a um não judeu, a um gentio. Então Jesus diz que aquele senhor que saiu das suas terras e foi para um lugar distante, entregou um valor elevado a alguém, 5 talentos, ou seja, 500 moedas de ouro a alguém, segundo a sua própria capacidade, é o que diz o verso 15. Note isso, Deus sabia que aquela pessoa poderia sim fazer com que os seus talentos fossem multiplicados. Deus, meus irmãos, nos conhece tão bem, que Ele sabe sim aquilo que Ele pode nos confiar, aquilo que Ele deve colocar em nossas mãos. Diz também que um outro recebeu 2 talentos, ou seja, 200 moedas de ouro. E um terceiro recebeu 1 talento, ou seja, 100 moedas de ouro. A palavra de Deus, ao falar da capacidade desses, nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10. 1 de Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. Deus concede a cada um aquilo que Ele quer conceder. E nós devemos administrar bem na dispensa de Deus. Os dispenseiros devem ser muito cuidadosos. Ele, irmãos, nos tem dado o seu Espírito para nos auxiliar. O Espírito que capacita todo cristão. Ele nos dá a sua palavra para que compreendamos qual é a vontade dEle, enquanto administramos aquilo que Ele nos dá. E tudo o que temos vem dEle. O Salmo 24, no verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não há nada, não há ninguém que possa dizer que não pertença ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O que o Senhor, portanto, esperava, segundo a parábola dos seus servos, é que eles, capazes como eram, já tendo recebido toda a orientação do seu Senhor, já tendo provado que poderiam fazer muito, que eles fizessem com que o tesouro do Senhor fosse expandido, fosse multiplicado. A palavra de Deus, segundo a parábola, diz que na prestação de contas, então ficou muito claro que havia 2 grupos de servos. Servos bons, porque foram fiéis à ordem do seu Senhor, e um servo mau, porque foi infiel à ordem do seu Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero perguntá-los acerca daquilo que ouviremos. Vocês têm sido servos bons ou servos maus? O servo bom é fiel, é bom mordomo, é bom cuidador, é bom administrador daquilo que vem do Senhor. O servo mau é omisso,
O servo mau não se importa com a ordem do Senhor, não se importa com os negócios do seu Senhor. Pastor João Falcão Sobrinho escreveu uma literatura muito interessante intitulada Mordomia, a graça de dar, e ele define essa doutrina bíblica, a mordomia cristã, mordomia como administração, como cuidado. Lembrem da figura do mordomo, aquele que cuida dos bens da casa de alguém. O pastor João Falcão Sobrinho diz assim: a mordomia cristã não trata das obrigações do homem para com Deus, mas do favor, da graça de Deus para com o homem. Que coisa interessante. Mais do que falar das minhas obrigações diante de Deus, está dizendo antes de tudo daquilo que Deus já me deu. O Senhor só me pedirá contas daquilo que Ele me confiou. O Senhor só me perguntará por aquilo que Ele me entregou. O Senhor só procurará saber daquilo que Ele me deu entendimento para administrar. Então, eu selecionei essa definição do pastor João Falcão Sobrinho por considerar, irmãos, que a origem da mordomia cristã é isso: Deus cheio de graça, Deus cheio de favor, Deus, irmãos, dando-nos grandes oportunidades, nos confia muito. Qual será a nossa resposta para tão grande confiança? O servo bom, irmãos, é fiel ao Senhor, tendo pouco ou tendo muito, de acordo com a vontade soberana do Senhor e a capacidade de cada servo. Talentos são confiados. O servo bom precisa administrar os talentos que o Senhor coloca em suas mãos. O servo bom, portanto, é aquele que coloca os talentos a serviço do Senhor. Olhem para a parábola mais uma vez, e os irmãos verão a partir do verso 20 de Mateus 25, quando é dito que os que receberam 5 e 2 talentos apresentaram-se ao seu Senhor quando ele voltou de viagem e disseram: Senhor, muito obrigado pela confiança. O Senhor colocou em minhas mãos 5 talentos. Eu trabalhei, eu apliquei, eu me importei com a tua vontade. Aqui está o dobro daquilo que o Senhor me entregou. Aqui está uma outra quantia, igual àquela que o Senhor me deu. O segundo, depois que o primeiro sai, se apresenta e diz: olha, eu também saí a negociar, e eu tinha 2 talentos nas mãos. Diz o verso 17, que ele ganhou outros 2. O que recebera 2, ganhou outros 2, é o que diz o verso 17. Meus irmãos, no verso 22 ele está dizendo: aqui está, Senhor, os 2 talentos que me confiaste, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Esses 2 servos ouviram do Senhor o seguinte, versículo 21, muito bem, você é um servo bom e fiel, é servo mesmo. Você me ama, você se importa com a minha vontade, você não se omitiu, me obedeceu mesmo. Vocês foram fiéis do pouco e agora eu vou promover vocês. Vocês agora têm um maior espaço no reino. Vocês agora são mais íntimos do Senhor. Venham para uma festa que eu preparei. Quando o texto bíblico diz: entra no gozo do teu Senhor, ele dizendo: vem agora para minha casa e vamos juntos nos alegrar e festejar. Vocês são muito preciosos para mim. O servo bom, irmãos, é assim. Com alegria coopera com o crescimento do reino e celebra junto com o seu Senhor o aumento do seu reino. Você pode com alegria cooperar orando. Qual crente em Jesus poderia dizer que não pode orar? Qual crente em Jesus poderia dizer que oração não é importante? Ore ao Senhor para que a igreja dele se fortaleça. Ore ao Senhor para que os pregadores do Evangelho sejam fiéis ao Senhor e não caiam na tentação do vil metal, de abandonarem a doutrina bíblica pregando aquilo que serve apenas para o bolso. Ore para que Deus livre os seus pastores e missionários de se tornarem vendilhões da fé, mercadores do Evangelho. Ore, meu irmão, para que os homens de Deus que têm pregado o Evangelho, e você os conhece e conhece muitos, não se tornem mercenários, mas que temendo ao Senhor
eles não tenham outra palavra que não a palavra de Deus a pregar, custe o que custar. Qual crente não pode orar para que Deus desperte vidas que ouvem o Evangelho, para que Deus socorra as pequenas igrejas, as congregações, os projetos missionários com crianças órfãs, projetos missionários com dependentes químicos, projetos missionários com encarcerados em todo o Brasil, projetos missionários com enfermos, projetos missionários que são desenvolvidos com ribeirinhos, com povos que chegaram ao Brasil, especialmente fugindo do contexto de guerra. Talvez você não saiba, mas os batistas brasileiros estão envolvidos na evangelização de chineses, sudaneses, muitos haitianos, sírios, afegãos. Você precisa orar, meu irmão. Você pode cooperar servindo, apoiando quem está trabalhando, contribuindo com os seus talentos, com a sua vida, mas também você pode contribuir financeiramente. Notem, irmãos, esta igreja não está fazendo um outro apelo que não: dediquem ofertas para que esta igreja envie para a obra de missões estaduais. E a prestação de contas é feita ano após ano. Meus irmãos, o servo bom é grato ao seu Senhor. É aquele que diz: Senhor, Tu és tão poderoso. Podias convocar outros, dar o privilégio a outros, mas o Senhor deu a mim esse privilégio. Como eu sou grato ao Senhor. E depois de ter trabalhado muito, ele ainda é grato porque Deus o honra, Deus o abençoa. Meus irmãos, há muitos anos, se não me engano, o ano de 2010, eu fui visitar a nossa congregação, que então se reunia no bairro Santa Lúcia. Se reunia na casa de um saudoso irmão, o irmão Paulinho, numa garagem. Começou com uma pequena reunião. Chegou um momento, irmãos, que não havia lugar naquela garagem, lotada. A frente da casa lotada, cadeiras para fora da casa, as crianças se reunindo no quintal, os adolescentes numa das salas da casa. Então eu trouxe o assunto para a igreja e disse: meus irmãos, é tempo de mudarmos de local. Somos muito bem recebidos ali, mas não cabe mais. E à época essa igreja decidiu alugar um novo imóvel no bairro Vale do Sol. Quem conhece bem Divinópolis sabe que o bairro Vale do Sol é cercado de vários bairros. 7 bairros estão ali. E o Vale do Sol é uma localização melhor para alcançar esses outros bairros do que o bairro Santa Lúcia, que até então era o último bairro da cidade na saída para Cajuru. Hoje já existe o Lagoa Parque, então o Santa Lúcia é o penúltimo bairro na saída para Carmo do Cajuru. E a igreja tentou alugar. Irmãos, o primeiro lugar estava quase certo para alugarmos. De repente morreu alguém da família e começou a questão de inventário e disseram: olha, não poderemos mais alugar para a igreja. Tudo bem, vamos para o próximo. No próximo, uma empresa que distribuía bebidas iria sair para um outro local. Mas eis que este outro local houve um impedimento e ele decidiu que não sairia. E a igreja começou a perceber que Deus queria nos dizer algo diferente. E então desafiamos a igreja com muito esforço, adquirimos um lote. E meus irmãos, num dia, eu estava olhando o mural da igreja e coloquei um apelo para os irmãos, para que orassem por aquilo e considerassem apoiar, porque tínhamos um lote, mas não tínhamos a construção. Um diácono dessa igreja me disse: pastor, eu gostaria de convocar membros dessa igreja para que nós construíssemos. E convocou. E vários membros dessa igreja, com empresas, com funcionários do próprio bolso, se juntaram e construíram a primeira etapa daquela congregação. Depois a igreja, junto com aqueles irmãos, construiu a segunda etapa. Lá está uma grande edificação. Agora muita gente reunida lá, trabalhando para o Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos é que
Deus é o Senhor da obra e Ele sabe exatamente onde estão os recursos. A nós cabe obedecer. Lembra de Moisés? O Senhor usou Moisés enquanto o povo se queixava na saída do Egito, dizendo: Senhor, o que faremos agora? Há um exército atrás de nós, o mais poderoso da antiguidade, o exército egípcio. De um lado há uma cordilheira, do outro o deserto, à frente o mar. A resposta do Senhor é: por que clamam a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Deus abre, irmãos, a passagem em meio às águas. O exército de Faraó sucumbe nas águas, o povo do Senhor passa salvo. E é isso que o Senhor nos diz tantas vezes. Ele nos dá o privilégio de receber talentos, mas Ele mesmo nos prepara para cuidarmos desses talentos e multiplicarmos. Nós estamos iniciando a campanha de missões estaduais de 2022. E você, servo bom, seja fiel, colocando-se à disposição do Senhor nesta campanha, cooperando com oração, com ofertas e com a sua vida, dando graças a Deus porque você está aqui e pode participar desta santa obra que é a obra missionária. Saiba que a recompensa do Senhor virá, e Ele sabe como recompensar muito bem. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor declarou aos 2 bons servos: entra no gozo do teu Senhor, vem para a minha casa, vem para a minha festa, participa comigo de tudo aquilo que eu tenho, porque vocês cooperaram comigo. Infelizmente, existe também o servo mau, que é infiel no pouco e será no muito. E a parábola então diz que um terceiro servo, que recebeu aparentemente uma responsabilidade menor, mas o Senhor sabia que ele poderia sim assumir aquela responsabilidade. Esse terceiro servo, que recebeu 1 talento, aproximou-se do Senhor no verso 24 e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo. Olha o que ele disse do Senhor. O Senhor quer colher até onde não semeia, e quer ter algo até onde o Senhor nada fez. Senhor, eu tive muito medo de perder até esse único talento. Veja bem, Senhor, eu não consegui nada mais, mas eu também não perdi nada. Como nós dizemos, né, irmãos? Ficou do 0 a 0. Senhor, eu tive tanto medo, eu receei tanto dar errado, eu não confiei nas tuas instruções, que eu enterrei o meu talento e agora eu desenterrei, está aqui o que é do Senhor. Irmãos, muitos arqueólogos já encontraram tesouros, muitos ao longo da história, porque esse era um costume da antiguidade. Acontece, irmãos, que assim como nos nossos dias, naqueles dias existia inflação também. E aquele valor, na verdade, diminuiu, porque sequer foi colocado no banco. Meus irmãos, quando aquele homem que nada fez com o que recebeu do seu Senhor buscou se justificar, ele não falou da sua omissão, da sua falta de fé, da sua preguiça. Não, ele quis transferir para o seu Senhor toda a responsabilidade. Disse: é por conta da dureza do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, o problema não estava no Senhor, estava no servo infiel, servo mau. O Senhor era um homem amoroso também, reconhecia o trabalho dos seus servos, convidava para a sua festa os seus servos, se alegrava com o crescimento dos seus servos. Então o servo mau, na verdade, estava procurando uma desculpa para aquilo que era indesculpável. Ele enterrou os seus talentos. Há pessoas que por medo, vou falar, e se me criticarem? E se não aceitarem o que eu vou dizer? Não falam de Cristo. Há pessoas que por imprudência pensam: não deve ser tão importante assim o que eu tenho a dizer, eu não vou falar de Cristo. Há pessoas que por omissão, alguém vai falar em meu lugar. Ora, certamente o Vicente vai falar,
o Neemias não vai deixar de falar. A Damaris vai falar. Eu tenho quase certeza que a Beatriz vai falar. Então eu não preciso falar. Há outros que por preguiça não falam, não cooperam, não representam o Senhor, não trabalham para a sua obra, não convidam ninguém para o culto, não presenteiam ninguém com uma Bíblia, não compartilham uma mensagem das Escrituras, não fazem o bem, não demonstram amor, não socorrem o pobre, o aflito, o necessitado. É aquilo que está em Tiago 4, verso 17, que precisa ser lembrado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que Jesus Cristo, como cantamos, é o caminho, a verdade e a vida. Se você sabe que todos nós morreremos, e alguém que morre sem Cristo, porque sem Cristo morreu, sem Cristo viverá eternamente, e você não diz às pessoas: creiam em Cristo, arrependam-se dos seus pecados, quando vierem a partir desse mundo, estejam em paz com Deus e tenham vida eterna com Ele, você peca. Se você sabe que deve fazer isso e não faz. Eu peco todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de falar de Cristo e eu não falo. Meu irmão, o alerta está na palavra de Deus, portanto, não enterre os seus talentos. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus está te convocando para dedicar a sua vida para a obra missionária, tal como alguém já disse que a fé é como um salto no escuro, confie no Senhor e se coloque à disposição dEle para a obra missionária, para os campos. Se Deus chama você, meu irmão, para pastorear, saiba que Deus te capacitará. Se Deus chama você a iniciar um novo pequeno grupo na sua casa, se Deus chama você a estabelecer um culto semanal na sua empresa, se Deus chama você a presentear os seus familiares com a palavra de Deus, faça isso, porque se você sabe que deve fazer e não faz, isso é pecado, pecado de omissão. O servo mau, irmãos, é aquele que é egoísta, que é incapaz de fazer render minimamente o seu talento. Se depender dele, o reino não cresce, a igreja não avança, a obra missionária não acontece. O servo mau é ingrato, recebeu tanto, um talento, irmãos, não era pouco, 100 moedas de ouro, não poderia fazer nada, não poderia iniciar nada, não poderia investir em lugar algum, nada, absolutamente nada. Um anônimo disse o seguinte: contribua de acordo com a tua renda, para que Deus não torne a tua renda de acordo com a tua contribuição. Deus nos dá tanto, irmãos. E o que temos feito? O servo mau, porque enterra os seus talentos e não contribui com o crescimento do reino de Deus, porque é ingrato, será reprovado pelo seu Senhor. Há uma outra parábola muito semelhante a essa, está em Lucas capítulo 19. Eu quero destacar apenas os versos 22 a 26. Lucas 19, versículo 22, que nos lembra da reprovação do Senhor. A parábola das 10 minas. Versículo 22, respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Parece dura a afirmação, mas irmãos, isso é justiça. Na parábola, o Senhor está dizendo: se você não quer ser útil, eu passarei o privilégio para outro. Aquilo que lemos em Lucas é o que está em Mateus 25. Versículo 27 de Mateus 25. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então o Senhor diz no verso 28, tirem o talento e dê a quem tem 10, porque quem tem 10
valorizou a minha ordem, confiou em mim, cooperou comigo, trabalhou, é digno de maior confiança. Meus irmãos, o servo mau é infiel, portanto o Senhor não lhe é fiel. O Senhor seria inconsequente e irresponsável, reforçaria o erro se ele dissesse tudo bem, continue vivendo de modo omisso, inconsequente, equivocado como você vive. Não, meu irmão, o Senhor reprova o servo mau. Saibam, meus irmãos, que primeiramente devemos trabalhar pelo Senhor, porque nós amamos o Senhor. Mas é também sempre bom lembrar que o amor de Deus não é um amor permissivo, não é um amor infantil, não é um amor descolado da sua santidade, da sua justiça. Deus, irmãos, um dia nos pedirá contas daquilo que temos feito, e não é pouco aquilo que Deus tem posto em nossas mãos. Dentre tantas outras afirmações da palavra de Deus, há uma que me faz tremer quando a palavra de Deus diz que um dia eu terei que prestar contas das almas que o Senhor colocou diante de mim. O Senhor diz isso. Meus irmãos, um dia Deus nos perguntará, com o tempo que tivemos, se nós gastamos mais tempo no feed, na linha do tempo das redes sociais, do que com planos para que outros saibam que Jesus Cristo é o Salvador. Um dia o Senhor nos perguntará se o nosso dinheiro serviu tão somente para os nossos bens, os nossos deleites, nossas vaidades, nossas futilidades, ou se nós entendemos que havia alguém com fome e o nosso dinheiro seria o alimento dessa pessoa. Talvez você não lembre, mas a cada mês esta igreja tem alimentado pessoas que têm fome. Se o dinheiro que Ele pôs em suas mãos serviu para imprimirmos novas Bíblias, serviu para auxiliarmos creches, colégios, hospitais, missionários e missionárias nos campos, o Senhor um dia nos perguntará o que fizemos com tudo que ouvimos, com tudo que lemos de sua palavra. Isso é muito sério, irmãos. Isso de fato me incomoda. Eu sei que você, meu irmão, em quem o Espírito Santo habita, fica incomodado com isso também. O verdadeiro crente fica incomodado quando percebe que está sendo omisso, indiferente, não tem feito tudo que no poder do Espírito pode fazer. Deus é poderoso, irmãos. Deus pode fazer por meio de nossas vidas aquilo que é surpreendente. Precisamos nos alegrar por saber que Ele confia a cada um de nós talentos, e devemos nos preparar para um dia prestar contas a Ele. Que Deus permita que todos que estão aqui um dia ouçam do Senhor essa declaração linda: muito bem, servo bom e fiel, lá na terra você foi fiel no pouco que eu te dei, sobre o muito te colocarei, entra no meu gozo eterno. Que Deus nos livre, irmãos, de qualquer um de nós um dia ouvir aquilo que certas pessoas ouvirão do Senhor, porque o Senhor dirá isso: servo mau e negligente, sabias de tudo. Servo inútil, seja lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos livre disso. Preparem-se para prestar contas ao Senhor. Preparem-se, irmãos, porque nós encontraremos com o Senhor. E cada dia a mais nesse mundo aproxima-se aquele momento em que estaremos diante do Senhor. E porque, como eu já disse, Ele não é um Deus inconsequente, Ele nos julgará. Deus nos julgará sim. Talvez o homem secularizado diga: por que Deus vai me julgar? Porque Ele nos criou. E Ele nos criou, e Ele estabeleceu limites para a sua criação. A morte é um limite. O julgamento eterno dele é outro. Você será julgado, goste ou não. Queira isso ou não, Deus que te criou um dia te julgará. Veja o que nos diz o livro de Eclesiastes no capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras.
até as que estão escondidas. Até aquilo que poderíamos fazer, cooperar mais e não fizemos. Fazer um pouco mais e deixamos de fazer. Abrir a boca e falar e fechamos a boca. Irmãos, essa igreja, graças a Deus, não é uma igreja que vive falando em dinheiro. Por isso, quando falamos, nos sentimos em paz. Irmãos, Deus saberá nos confrontar naquele dia quando Ele disser: você lembra quando, por conta de uma crise econômica mundial, as ofertas de missões mundiais foram desvalorizadas? Porque cada oferta nossa aqui, irmãos, serve para comprar dólares que são enviados para o mundo inteiro para os missionários. Tudo isso com prestação de contas à Receita Federal do país. E prestação de contas às igrejas também. E o Senhor nos perguntará: quando uma grande crise veio sobre o mundo, lembra que você tinha ainda um saldo maravilhoso no banco e você poderia tirar uma parte? Isso não retiraria a segurança da sua família e você não fez isso? Irmãos, por favor, entendam que antes de dizer isso aos irmãos, eu disse para mim mesmo. Então a pergunta é para o pastor Tarcísio também, não é só para os irmãos, é para nós. Um dia Deus nos perguntará tudo, irmãos, até aquilo que está escondido, até aquilo que mais ninguém sabe, até aquilo que somente eu e Deus sabemos, quer sejam boas, quer sejam más. Que o mundo olhe para nós e diga: eles creem em Deus mesmo, porque eles estão dando a vida deles e tudo o que eles têm para falar a toda a gente do mundo inteiro, a começar por Minas Gerais, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu finalizo com um texto tocante da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. A oração de Paulo à igreja da cidade de Corinto, confrontando aqueles crentes. Em 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, Paulo diz, 1 Coríntios 4, verso 1: assim, pois, importa, irmãos, que os homens nos considerem como ministros ou mordomos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, como aqueles que conhecem a vontade de Deus e a praticam. Ora, além disso, o que se requer de nós, os dispenseiros, os mordomos, os servos do Senhor, é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus não nos perguntará pelo tamanho do templo construído pela primeira igreja batista. Para Ele isso não tem grande valor. Tem para nós que precisamos de um lugar aprazível para reuniões. Deus não nos perguntará, irmãos, quão harmoniosa foi a nossa música. Eu desconfio que Ele ouve com muita alegria um desafinado que canta com fidelidade e sinceridade. Mas Ele não ouve bem um afinado que não canta com fidelidade e sinceridade. Deus não nos perguntará, irmãos, por nossa influência digital, pelo número de inscritos no canal de qualquer plataforma digital. Irmãos, Deus não nos perguntará por essas coisas que são importantes para o nosso mundo. Deus nos perguntará se fomos fiéis. Que cada um seja encontrado fiel e que ouça do Senhor: vem, servo bom e fiel, servo que me amou, servo que me obedeceu, servo que pregou a minha palavra, servo que juntou vidas para o meu reino, servo que chamou outros à salvação. Bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Nós vamos concluir cantando o hino Nossa Gente Quer Viver em Segurança. Vamos cantar em pé?